Aleluia. Sim, senhor. Desculpa, pastor. Boa noite, meus irmãos. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Graças a Deus nós estamos felizes porque estamos no melhor lugar do mundo. Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nos chamou para desfrutar dessa comunhão maravilhosa. Hoje, Santa Ceia do Senhor, e nós louvamos ao Senhor por isso. Se tiver alguém em pé aí sem lugar, aqui na frente tem lugar, no segundo banco aqui está liberado, vaga, amém? Em nome de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 3, Lucas 17, verso 3, só esqueci de colocar nos avisos, nosso amado pastor Everton está pregando lá na Metodista Wesleyana do pastor Cláudio, em Guiricema, né? E está atendendo os irmãos lá, e é sempre bom a gente poder liberar. Falei com ele que não queria que liberasse ele na ceia não, mas ia dar uma colher de chá, porque ele está pregando pouco, então, e o pastor Everton é uma benção, né? Então só avisando os irmãos o motivo dele não estar aqui. Irmãos, eu quero começar nessa noite e quero contar com vocês durante esse mês todo. A partir de agora, nós estaremos iniciando uma série de ministrações sobre 70 vezes 7, a importância de perdoar. Serão ministrações aqui, acredito que Deus vai mexer com a gente. Deus tem me despertado há algum tempo sobre a importância de falarmos desse tema, vivermos esse tema, trabalharmos esse tema e trazermos para a nossa vida a verdade do perdão, a importância do perdão. E nós vamos entender à luz das Escrituras Sagradas o que Deus espera de mim e de você como cristãos, como servos do Senhor. 70 vezes 7. Esse é o desejo do Senhor para o meu e seu coração, que possamos perdoar com excelência. Lucas capítulo 17, esse é o primeiro texto escolhido para nós abordarmos e iniciarmos essa série de ministrações sobre perdão. O título da minha Bíblia está assim: quantas vezes se deve perdoar um irmão? E o texto da palavra de Deus diz assim, amém? Todos encontraram? Lucas 17, verso 3: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado pela verdade do teu evangelho lida nesta noite. Eu peço ao Senhor que me encha de graça, sabedoria para transmitir tudo aquilo que está no seu coração. Pai, que as mentes aqui, os corações aqui estejam atentos, alertas, receptivos à palavra do Senhor. Não deixe o inimigo roubar a tua palavra. Não deixe o inimigo lançar na mente e nos corações pensamentos que não provêm de ti. Nesse momento, em nome de Jesus, que cada mente e coração seja voltado ao Senhor, que o nosso coração possa estar aberto como uma terra fértil, desejosa pela semente e após isso a chuva. Nós pedimos ao Senhor que fale conosco, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse tema é um tema muito difícil, tanto de pregar como de ouvir, e muito mais ainda de viver.
Quando se fala de perdão, nós vamos passar vários pensamentos na sua mente. Quando a gente olha na palavra de Deus, a importância do perdão, e o próprio Jesus vai nos ensinar na oração universal, que é a oração do Pai Nosso, o caminho do perdão. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Isso eu vou abordar um pouco mais para frente. Mas se o próprio Jesus, em sua oração, preocupou-se em nos ensinar sobre oração, e ele, dentro dessa oração, nos advertiu sobre a importância do perdão, de pedir perdão a Deus da mesma forma que nós estamos perdoando ao próximo, é porque Deus realmente deseja que o seu coração seja um coração perdoador, um coração livre. Quando a gente fala para as pessoas dentro da palavra de Deus, você precisa perdoar as pessoas que te ofenderam, e talvez as pessoas vão dizer: você está falando isso porque não foi você que foi ofendido. Você está falando isso porque não foi você que foi humilhado, que passou pela situação que eu enfrentei. E eu posso te dar vários e vários argumentos aqui, como eu não preciso perdoar. E a pessoa vai pontuar: eu não preciso perdoar por causa disso, eu não preciso perdoar por causa daquilo, porque a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo. E realmente ela vai mostrar essa lista. E ao olhar da palavra de Deus, você vai dizer assim: essa pessoa tem razão, mas ela está fora da Bíblia. Mas a primeira coisa que eu quero que você pense comigo, que a atitude de perdoar não é um sentimento. A atitude de perdoar ou de viver o perdão não é um sentimento ou uma emoção que se passa em nosso coração. Não é isso. A atitude do nosso coração em perdoar precisa ser uma decisão. Perdoar não é sentimento no qual você diz assim: eu senti no coração, vou perdoar fulano. Eu saí desse culto emocionado e estou quebrantado diante de Deus e eu vou perdoar ciclano. Perdoar é uma decisão na qual eu e você precisamos trazer para o nosso coração. Eu decidi perdoar aquele que me ofendeu. Eu quero dizer para você que se você esperar um sentimento, se você esperar um toque, se você esperar uma emoção, se você esperar algum sinal, com certeza você não vai perdoar, porque muitas das vezes a razão do seu coração fala muito mais alto que qualquer motivo que você tem para perdoar. E o sentimento que às vezes cerca a sua alma, muitas das vezes vão lhe impedir de viver essa realidade do perdão. Mas eu tenho uma palavra para o seu coração nessa noite. Se você olhar para a sua emoção, certamente você vai falhar. Se você olhar para o seu sentimento, certamente você vai falhar. Se você esperar um toque, realmente talvez você nunca vai chegar. Mas se você olhar nessa noite para Cristo, Ele é a fonte daquele que te ajuda a viver exatamente o perdão de Deus na sua vida. Quando a gente olha para algumas questões, a gente aprende que perdoar é muito mais do que bom senso. Fala comigo: perdoar é muito mais do que bom senso. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você decide perdoar, você decide trazer de volta aquela pessoa para a sua vida. Aí tem gente que usa a expressão da seguinte forma: a pessoa me ofendeu, a pessoa me fez mal, a pessoa me entristeceu, a pessoa me traiu, e eu quero excluir essa pessoa da minha vida. Engano seu.
Quando você pensa que vai excluir alguém da sua vida por falta de perdão, é uma falta de bom senso. Por quê, pastor? Porque quando você deixa de perdoar aquele que te ofendeu, essa pessoa se tornará uma extrema companhia dos seus dias. Você vai deitar na cama, essa pessoa está presente lá. Você coloca a cabeça no travesseiro, essa pessoa está lá nos seus pensamentos. Você monta no seu veículo para ir trabalhar, essa pessoa está lá do seu lado. E você está lutando com ela. Não perdoa fulano, não perdoa fulano. E ela está lá com... Você vai fazer uma prova na escola e você não perdoa ciclano, você está pensando nessa pessoa. Você vai fazer uma viagem e essa pessoa vai estar presente na sua viagem. Sabe o que ela vai fazer lá? Ela vai atrapalhar a sua viagem. Sim ou não? Porque você decidiu excluir essa pessoa da sua vida, mas essa pessoa se torna mais presente ainda quando você não a perdoa. E quando nós não vivemos isso, é uma falta de bom senso. Porque se nós realmente queremos viver o perdão de Deus, nós precisamos aprender a perdoar as pessoas que nos ofenderam. Se nós queremos ter paz com Deus, o perdão, meus irmãos, ele constrói pontes nas quais eu e você mesmo iremos passar por elas. Mas a falta de perdão cava abismo entre nós e as pessoas, onde que nós não podemos ter acesso mais a elas. Nós precisamos entender que o perdão, a importância de perdoar precisa estar em meu e o seu coração todos os dias da nossa vida. Eu ouvi um testemunho de um pastor frutífero, um pastor, um grande evangelista, pregava e muitas almas se convertiam, e por um tempo, aquela igreja parou de ganhar almas, aquela igreja parou de batizar pessoas, aquela igreja parou de alcançar os perdidos. E uma bela manhã, um pastor convidado trouxe uma palavra sobre a importância do perdão e viver em comunhão uns com os outros, e a importância de perdoar. Esse mesmo texto que aqui eu estou pregando, e a palavra do Senhor aqui, ele foi ministrando, e isso foi trazendo ao coração da igreja. E no final, no momento da oração, duas irmãs, líderes da igreja, saíram, uma no primeiro banco e a outra no meio da igreja, entenderam a importância de perdoar. Aquelas irmãs não conversavam dentro da igreja, e elas ali, depois dessa ministração sobre perdão, se abraçaram e choraram ali copiosamente uma com a outra, perdoando, liberando perdão e abençoando aquela vida. Naquela mesma noite, o culto era de manhã, naquela mesma noite o pregador voltou a pregar, e ele fez o apelo, e 10 almas se converteram a Jesus naquele mesmo dia. Porque quando acontece o perdão, há a bênção de Deus. O que eu estou querendo te ensinar com isso? É que o perdão, ele trava tanto a vida daquele que não libera, contra o outro que não libera. Ficamos rixosos, virando a cara. Fulano não me desce, apanhei ranço do ciclano, eu não gosto do fulano, eu não vou com a cara do ciclano. Eu quero dizer para você que se você tem esse sentimento, você não é um cristão. Eu não vou com a cara do ciclano, eu não vou com a cara da fulana, eu não gosto do ciclano, eu não vou com as cornas. Não. Se você tem esse sentimento no seu coração, você precisa se aproximar mais de Jesus. E o intuito de nós trazermos essa ministração aqui é te incentivar a viver uma vida de perdão, viver uma vida que agrada ao Senhor. Pense no seu coração. Tem alguém aí que você não conversa? Tem alguém aí que você ainda não liberou perdão? Alguém vai dizer que perdoar é dar o mesmo lugar àquela pessoa que tinha antes na sua vida. Que coisa difícil. Eu perdoei, pastor, mas ele lá e eu aqui. Eu perdoei, pastor, mas não quero nem ver a cara do ciclano.
Eu libero perdão. Aí a gente é fariseu, né? Eu libero perdão, mas ele vive a vida dele lá e eu aqui. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui é diferente. A importância do perdão. O perdão é restaurador. O perdão traz paz para a sua alma. Eu vou abordar muitos textos iguais durante esses dias. Mas um texto que mexe muito comigo é o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 15, que diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ou seja, que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que haja em vós raiz de amargura. E por causa dessa, muitos foram separados da graça de Deus. É por causa da falta de perdão, foi criada uma raiz de amargura. A medicina comprova que a falta de perdão, isso é comprovado pela medicina, que a falta de perdão manifestam muitas e muitas doenças psicossomáticas. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, medo de tudo. Se você vai vasculhar, muita coisa está atrelada ao coração. Muita coisa está relacionada à falta de perdão. E dentro dessa palavra eu quero te dar alguns conselhos. Eu quero trazer ao seu coração alguns conselhos sobre a importância de perdoar na visão de Jesus. Vocês estão aí comigo? Versículo 3, olha comigo a palavra de Deus. Primeiro ponto: acautelai-vos. O que essa palavra significa? Cautela. Esteja atento, desperte, acorde. É como se Jesus estivesse falando assim: ei, eu vou dar um aviso importante. Agora tenha cautela naquilo que eu vou falar. Sejam atentos a isso que eu vou abordar vocês. Quando se trata de perdão, irmãos, a primeira coisa que precisamos ter é cautela. Por quê? Porque tem pessoas que vão pedir perdão, elas não têm cautela, elas acabam piorando a situação. Uma coisa que nós precisamos aprender no pedido de perdão, irmãos, é o caminho da humilhação, porque quem vai pedir perdão já está humilhado. Não queira receber exaltação, não queira receber autopromoção, não queira receber boas palavras, não queira receber elogios quando você vai pedir perdão a alguém, principalmente quando foi você que ofendeu. O que Jesus está dizendo aqui é para que as pessoas tenham cautela no pedido de perdão. Acorde, tenham cautela, porque quando você for pedir perdão, não pode haver no seu coração arrogância. Não pode haver no seu coração prepotência, soberba. A gente até usa o versículo erroneamente, né? Que os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados, irmãos? Não. É o que? Aquele que se humilha será exaltado, não é os humilhados. Aí às vezes a gente pensa assim: ah, a pessoa me deu uma palavra dura, a pessoa me colocou debaixo do sapato, e a pessoa fez isso comigo, mas os humilhados serão exaltados, aleluia. Isso é mentira. A palavra de Deus nos ensina que aquele que se humilha. Então quando a gente vai pedir perdão, consertar uma situação, você já tem que entender que você está humilhado. Só de ir você está humilhado. Aí tem gente que vai, irmão Giovanni, e piora a situação. Porque eu vim te pedir perdão, mas você lembra aquele dia que você fez isso comigo? Eu estou te pedindo perdão, mas o culpado foi você. Então eu estou aqui para falar que você foi culpado, que aquele dia você me feriu, você me machucou, você me entristeceu. Eu estou aqui para falar porque muito tempo da minha vida eu gastei, porque você fez isso, isso e isso comigo. Vai sair do lugar? Não. A importância do perdão precisa de cautela, porque quando você for pedir perdão, entenda, você já está humilhado, e não tem jeito de humilhar aquele que está no chão.
aquele que já está prostrado, aquele que já está caído, aquele que já está rendido. Então, quando você for pedir perdão, resolver uma situação, entenda, já vai de joelho, porque não tem como derrubar quem está de joelho. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Quando você for, já vai de joelho, que não tem como humilhar quem está prostrado. O que Jesus está pedindo para mim e para você é cautela, porque muitos que vão pedir perdão acabam piorando a situação no pedido de perdão. Então nós precisamos aprender que é necessário termos cautela. Se você quer resolver a situação, não ponha nenhum ponto. Vai para assumir a situação, se humilhar e se colocar como humilhado. E talvez muitas das vezes você não será o culpado, mas coloque como culpado. Jesus fez isso por nós. Assumiu a sua culpa, que não era dele. Você assumiu um dia a culpa que não era sua, também não vai ter problema nenhum. Somente resolva. Só que o grande problema é que a gente não aprende com o nosso mestre. Eles estão lá com Jesus. Prova que o Senhor é filho de Deus e desce daí. Jesus está o quê? Calado. Prova que o Senhor é filho de Deus. Tira a gente daqui. E ele está calado. Prova que o Senhor é filho de Deus. E ele está calado. A gente quer se justificar demais. Dá errado. Jesus permaneceu calado. Quando ele morre, entrega o Espírito. Aqueles que estavam dizendo para ele provar que ele é filho de Deus, sabe o que eles falaram? Verdadeiramente ele era o filho de Deus. Você não precisa provar nada para ninguém. Se você serve um Deus todo-poderoso, ele vai honrar você. Ele vai provar quem você é para as pessoas. Então se humilhe, tenha cautela. Aí o texto continua: acautelai-vos. Se teu irmão, eu gostei dessa palavra se, porque isso para mim apresenta uma condição, não é toda vez. Aqui vai dar uma condição para nós. Se acontecer, é sinal que pode acontecer e pode não acontecer, mas tem uma grande chance de acontecer. Se o teu irmão pecar contra ti, isso aqui apresenta para mim e para você algo poderoso. Então o se nos mostra uma condição, pode ser que sim e pode ser que não, mas tem uma grande chance, eu ficaria com 60% de sim. Teu irmão, isso aqui também mexeu comigo, porque é de pessoas perto que a gente vive situações difíceis. Eu estava pensando sobre isso. Jesus vai usar a expressão irmão, porque é pessoa que convive, pessoa que admira, pessoa que está perto. Essas são as pessoas que a gente deve ainda mais trabalhar o perdão. Pensa só, numa cena. Você está no trânsito, você descuidou um pouquinho e fechou alguém. Aí o cara que foi fechado sai xingando você tudo. Aí você naquela situação ali, você vai descer do carro e vai bater em alguém? Não. Talvez você vai rir da situação e falar: meu Deus, quase que eu bati e o cara me xingou todo. Você não leva aquilo para o coração, leva? Porque a pessoa que você nem conhece falou ali aquelas palavras e foi embora. Gente que não está perto da gente, se entristecer a gente, você vai falar assim: eu vou guardar mágoa desse coração porque ele não convive comigo, então pode ir embora, vai viver a sua vida. Aí ele foi embora e realmente você tirou aquilo do coração. Mas o texto vai usar, Jesus está usando o irmão para mostrar que aqueles que estão perto, aqueles que a gente admira, aqueles que estão mais próximos de nós, é que vão pecar contra nós, é que vão nos entristecer. E eu vou dizer para você, eu tenho uma boa notícia para te dar: não é só você que vai ser entristecido, você também vai entristecer alguém. Ninguém aqui pode bater no peito e dizer: eu nunca entristeci ninguém, eu nunca falei nada para magoar ninguém, eu nunca falei nada para entristecer alguém. Ninguém pode assumir essa condição, porque é recíproco aqui. Se o teu irmão pecar contra ti, é interessante a gente analisar isso, irmãos, porque nós somos carnais, e que Jesus está dizendo que isso provavelmente vai acontecer. Se o teu irmão pecar contra ti, ele está dizendo que nós, no nosso convívio, você sabia que lá em Provérbios, capítulo, agora fugiu a cabeça, eu ia falar o capítulo, ia ser muito ousado, mas o texto fala assim: como o ferro afia o ferro,
o companheiro afia o outro. Vocês lembram desse texto? Você sabe o que é isso? O ferro afiando o ferro, um ferro batendo no outro, e a gente vai se afiando com questão de um batendo no outro. Nós somos como pedras, irmãos, que tem umas pontas, tem hora que alguém vem e bate na gente, mas essas pedras fincudas, elas têm um propósito. Ela vai batendo uma na outra, tem hora que sai até faísca, mas tem um propósito, ela vai sendo moldada. E como o ferro afia o ferro, assim o companheiro afia o outro. O que Jesus está falando? Vocês vão se bater e tem hora que vai sair até faísca, porque o ferro vai bater no outro e vai sair faísca. Mas o propósito disso tudo é afiar o companheiro. Nós não estamos aqui para bater um no outro e ficarmos divididos. Nós estamos aqui para bater um no outro e nos ajustarmos. E vai acontecer. Você olha para o colégio apostólico, 2 queriam ser maior, um era ladrão, o outro quis arrancar a orelha do outro, o outro está lá só acusando. Dentro do colégio apostólico, dentro dos apóstolos, houve problemas. Pedro vai dizer: não, Jesus, tem misericórdia de ti. Jesus vai dizer: Pedro, Satanás está enchendo, está falando através de você. Então, quando a gente convive, a gente vai se decepcionar, e principalmente com as pessoas que a gente tem carinho, e principalmente as pessoas que a gente tem vínculo. Se o seu pastor um dia te decepcionar, fique tranquilo, meu irmão, não vai ser a primeira vez nem a última. Mas não mata o pastor por causa disso, não. Pensa, a gente está dentro de casa, eu e a Natália, tem hora que eu faço coisa com ela que ela não acredita, tem hora que ela faz coisa comigo que eu não acredito. Aí, por isso nós vamos parar de conversar, não vamos falar mais? Não, a gente se ajusta lá. Fica uns 3 dias emburrado, 3 dias, mas depois volta, né? O que é isso? Nós vamos nos ajustando. Aí por causa do irmão, o irmão da igreja, não volto mais lá porque alguém me feriu, alguém me chateou, alguém falou algo comigo que eu não gostei. Meu irmão, se você está disposto a parar de viver uma vida com Deus por falta de perdão, tem algo errado no seu cristianismo. Mas se você entende que você está nesse lugar para ser moldado, para ser trabalhado, aqui é o seu lugar. Você não está aqui para passarmos a mão sobre a sua cabeça e dizer coitadinho, coitadinha, não. Nós estamos aqui para nós nos ajustarmos e crescermos uns com os outros. Então Jesus vai falar de cautela, ele vai falar sim, que é uma condição. Ele vai falar do teu irmão, de pessoas próximas, alguém íntimo, alguém próximo de você, alguém que gerou expectativas, você gerou expectativa nessa pessoa. Se alguém ou teu irmão pecar contra ti, ele está dizendo que vai acontecer, o pecado vai acontecer. Uma hora ou outra eu vou pecar, uma hora ou outra você vai pecar, uma hora ou outra você vai falar coisas que não vão me agradar, e eu também vai acontecer de falar coisas que não vão te agradar. Isso virou pecado. Só que aqui mesmo no texto apresenta o caminho e a solução para tudo isso. Ele está dizendo: acauteláveis, ou seja, tenha atenção. Se uma condição, o teu irmão, que é alguém próximo de você, pessoa que você convive, pecar, isso vai acontecer porque nós somos humanos, amém? Não tem nenhum super-homem aqui, não tem nenhuma mulher maravilha aqui, não tem isso. A gente é pecador, e por causa disso, a gente muitas das vezes revela a nossa natureza, ok? Nós vamos errar uns com os outros. Se teu irmão pecar contra ti, aí a solução, repreende-o. Eu fiquei viajando nesse texto, só nesse versículo, irmãos. O texto está dizendo assim: se o teu irmão pecar contra ti, faz beicinho e vai viver a sua vida em casa. Se o teu irmão pecar contra ti, exclui essa pessoa da sua vida. O texto está dizendo: se o teu irmão pecar contra ti, não perdoe, vai viver a sua vida, esqueça o que ela fez. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo: repreende-o.
É muito mais do que você levar mágoa para casa e ficar sem conversar com os outros. É muito mais do que você trazer para o seu coração mágoas e feridas e ficar remoendo aquilo ali que aconteceu. Jesus está dizendo assim, isso é para gente maduro, tá? Estou pregando para gente madura aqui, amém ou não amém? Gente que crê verdadeiramente no Evangelho de Jesus Cristo. E o texto está dizendo, se o teu irmão pecar contra ti, repreende. Sabe o que Jesus está falando? Chama ele numa conversa e resolve, mas não vai para casa com esse problema não. Agora, quantos têm essa maturidade? De falar assim, pastor, não gostei daquilo que você falou. Irmãos, eu fico viajando, tem gente que viaja tanto com os pensamentos, que o preconceito é um grande problema que a gente tem hoje. Pastor passou por você, pastor não te viu, você levou para casa e falou assim, pastor arrogante, não cumprimenta a gente, não estende as mãos para a gente, aí fez um preconceito, aí vai perguntar, tudo bem, não te vi na igreja domingo, você nem me cumprimentou, pastor? Irmã, não te vi, fez um preconceito, julgou a pessoa, o pastor a semana toda porque não cumprimentou. A gente tem um preconceito com as situações, com situações que acontecem ao nosso redor, e a gente maquina o mal. Por que você não chega como homem, mulher de Deus, e fala assim, Gabriel, senta aqui comigo, o que está acontecendo? Eu não estou satisfeito com o que você fez comigo, eu quero abrir meu coração, eu estou triste realmente, mas quantos fazem isso? A gente prefere, sabe o quê? Vou levar para casa, lá eu resolvo na oração. Não resolve não, porque você vai dobrar o joelho, essa situação está martelando na sua cabeça. Você vai ler as escrituras, esse negócio está martelando na sua cabeça. E Jesus está ensinando, se alguém pecou contra você, repreende, senta com a pessoa de forma madura e fala assim, eu quero entender, eu te fiz alguma coisa? O que eu te fiz? Sabe o que você prefere? Falar mal das pessoas por trás. Isso é mais fácil para a gente. É mais fácil você botar as pessoas contra as outras. É mais fácil você apresentar na mesa os seus argumentos e falar assim, ele fez isso e fez isso comigo, eu estou cheio de argumentos aqui. O que é mais fácil? Você assumir a situação e dizer, eu estou vivendo dessa forma por causa disso, disso e disso, e chamar a pessoa? Ou é mais fácil você colocar a pessoa contra essa pessoa que te feriu? A gente tem que pensar sobre isso. E Jesus está nos ensinando. Irmão, semana que vem eu vou falar de Mateus 18, que é um texto muito forte também, que mexeu muito comigo sobre isso. Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e conversa com ele. Se ele não te ouvir, chama uma testemunha. É isso que Jesus está ensinando. Chama uma testemunha, vamos lá, fulano de tal pecou contra mim, eu queria resolver com ele, mas ele não me ouviu. Então, levou a testemunha. Eu trouxe o fulano de tal porque eu pedi perdão e a gente não conseguiu conciliar. Eu estou trazendo você como testemunha. Não ouviu a testemunha? Sabe o que Jesus fala para fazer? Chama a igreja. Conta para a igreja que esse irmão não está dando perdão. Aí a gente reúne com a igreja e fala assim, fulano tem uma demanda contra o ciclano, esse ciclano aqui não quer resolver. O que tem que fazer? Se ele não ouvir a igreja, você tem que excluir ele da igreja. Considera ele publicano e pecador. É muito mais forte do que a gente imagina, sim ou não? Sabe o que a gente prefere? Levar as mágoas para casa e ficar chorando elas, falando mal dos outros. Porque quando você faz isso, você está prejudicando a você e não o outro. Mas quando você sente e fala assim, vamos jogar as cartas na mesa, o que está acontecendo? Eu te feri, fui ferido, eu quero abrir meu coração, vamos resolver. Quantas pessoas de forma madura chegaram para mim e falaram, pastor, eu não senti bem com a situação, quero expor meu coração, quero abrir. Não, meu irmão, o caminho é isso aqui, o caminho é aqui, o caminho é assado. Pastor, me perdoa, eu estava com o coração todo torto. Resolvido. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende. Ou seja, olha para esse irmão que está do seu lado. Você vai ter coragem de procurar ele, repreender ele, se ele te entristecer? Olha aqui para mim. Então vamos lá, está seguindo uma ordem. Vocês estão aí comigo? Está entendendo o que eu estou falando?
Tem gente dormindo, não? Então vamos lá. Acautelai-vos, esteja atentos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende, ok? Então, chegou lá, falou, irmão, o que está acontecendo? Resolvido. Agora vai dizer, se ele se arrepender, perdoa-lhe. O que Jesus está ensinando? O arrependimento é o caminho do perdão. Então qual que é a ordem aqui desse primeiro versículo? A pessoa pecou, você repreendeu, gerou arrependimento e você perdoa. Então segue esses 4 pontos: pecado, repreensão, arrependimento e perdão. É isso aqui que está resumido no versículo 3. Já deu uma pregação inteira quase. Agora vamos para o 4. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Olha o que Jesus está falando. Se essa pessoa que vier, pecou 7 horas da manhã, veio e pediu perdão, pecou 9 horas da manhã, veio e pediu perdão, pecou meio-dia, veio e pediu perdão, pecou 3 horas da tarde, eu acho que nem marido e mulher conseguem uma proeza dessa, né? Que está o dia inteiro vivendo junto. Jesus agora está dizendo, se 7 vezes ele vier para você e te pedir perdão, o que você tem que fazer? 7 vezes. Irmãos, Jesus está usando aqui essa palavra 7. Muitos comentaristas vão dizer que o 7 está ligado ao número da perfeição. O que Jesus está querendo tratar assim, perdoe perfeitamente. Perdoe de uma forma perfeita. Perdoe com qualidade. Traga para essa pessoa um perdão genuíno, um perdão perfeito. Outro ponto que Jesus está usando aqui, que alguns comentaristas vão dizer, que Jesus está usando uma hipérbole. Você sabe o que é hipérbole? O Vinícius falou aqui já. É uma figura de linguagem, é uma ênfase na expressão. Quando a gente fala assim, morrer de rir, né? Um exemplo, a gente não morre de rir, né? Eu morri de rir com a situação. É uma força de expressão, uma figura de linguagem. Ou seja, o que Jesus está usando aqui nesse versículo 4 é que você deve fazer o exagero no quesito perdão e não contar quantas vezes são. Ou seja, quantas vezes precisar pedir ou perdoar, faça. Essa palavra está relacionada não à quantidade, mas de uma forma perfeita, número 1. Ou num exagero, uma força de expressão dizendo, quantas vezes for preciso, perdoe. 3. O perdão deve ser ilimitado. Ninguém vai ficar assim, ó, você já me pecou comigo uma vez e eu estou contando, tá? Ó, hoje é a 3ª vez que você me magoou, então se chegar às 7 eu não perdoo mais não. No texto de Mateus 18, Jesus vai usar esse mesmo texto, mas não só até 7 vezes, depois semana que vem a gente vai entrar mais um pouquinho, mas ele vai falar 70 vezes 7, e o que Jesus está querendo dizer com isso? Será que são as 490 vezes? Não é isso. Quando tivermos perdoado os irmãos tantas vezes, eu achei lindo isso que o Isber comenta, que ele fala assim, nós precisamos perdoar tantas vezes que for preciso para criar o hábito de perdoar. Quantas vezes for necessário, perdoe, porque você vai criar o hábito de liberar o perdão, liberar o perdão, liberar o perdão, liberar o perdão. E quando te ferir, você está com um casco de tartaruga tão forte que nada mais te abala. Aleluia, você está me ouvindo aqui nessa noite? Você está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? E Jesus está falando com alguém, eu creio nisso. Aí Jesus vai dizer, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende, se ele arrepender, perdoa-lhe. É o caminho de Jesus, o perdão. Se ele pecar 7 vezes contra ti, 7 vezes você perdoa. Se ele se arrepender, aí os discípulos ouvindo isso aqui, eles vão pedir uma coisa. Olha o versículo 5.
Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Que troço mais complicado que Jesus está pedindo, hein? 7 vezes no dia, a gente tem 7 vezes perdoar. Se o meu irmão pecar contra mim, eu tenho que perdoar de novo, eu tenho que perdoar de novo. Diante do contexto, talvez o sentimento que bateu nos discípulos é o mesmo que bate na gente ao ouvir essa palavra: eu preciso ter fé, porque eu só consigo por intermédio da fé. E sabe o que eu li sobre isso? Achei interessante. Por que eles não oram? Olha aqui para o pastor. Sabe por que eles não oram pedindo amor? Ô Jesus, nos aumenta o amor, porque o perdão não está relacionado ao amor, está relacionado mais à fé. Isso é forte demais, gente. De onde vem a sua fé? Josimar começou esse culto falando disso hoje. De onde vem a fé? Do alto. É por meio da fé. Jesus está ensinando aqui, os discípulos estão pedindo assim: ô Jesus, aumenta a nossa fé, porque a gente sabe que tem coisa que só é possível por meio da fé. Essa fé que vem do alto, essa fé genuína, essa fé verdadeira, essa fé que não negocia princípios. Eu quero essa fé. Eu preciso dessa fé, nós precisamos dessa fé. E talvez ao ouvir essa palavra nessa noite, a oração que você precisa fazer ao final desse culto é: Senhor, aumenta a minha fé. Que haja no meu coração uma fé genuína, que tenha em meu coração uma fé verdadeira, uma fé salvífica, uma fé que move montanhas. Que Jesus está ensinando para a minha vida e para a sua vida, que a fé, ela que vem do alto, que desce para a sua vida e mexe com o seu coração e transforma a sua vida, que faz você mudar de ambiente, que você estava caminhando para um lado e caminha para o outro, e se foi por meio da fé. Os discípulos agora estão orando e pedindo para que aumentasse a fé por causa desse motivo, porque eles sabiam que tinham coisas que só provinham da fé. Ei, a oração que você deve fazer hoje deve ser: Senhor, aumenta a minha fé, porque eu preciso perdoar o fulano, eu preciso perdoar o ciclano, eu preciso voltar a conviver com fulano de tal que me feriu, eu preciso orar. Irmãos, um dia eu tive uma experiência tão linda com Deus. Estava indo para o monte orar, uma pessoa veio e falou assim comigo: pastor, queria te contar, fulano de tal falou tão mal de você, falou isso, isso, isso. Eu falei: não sei quem está sendo usado, se é a pessoa que falou mal ou a pessoa que está contando. Indo para o monte. Aí eu fui para o monte. Aí você sabe quando o coração da gente fecha? O coração, nossa, faz igual. Fechou. E agora? Vou para o monte. O que eu vou fazer no monte com esse coração desse jeito? Aí cheguei no monte. Aí o que o Senhor trouxe no meu coração? Ore pela pessoa que falou mal de você. Irmãos, veio um bálsamo tão grande sobre a minha cabeça, um refrescar de Deus na minha alma, no meu coração. Eu passei a ter misericórdia da pessoa que falou mal de mim. Isso é fé. Orar por aquela pessoa que te feriu, que te magoou, que te entristeceu. Eu dobrei o joelho, eu chorei pela pessoa. Eu falei: certamente, se ela está falando de mim é porque ela não está feliz. E nós precisamos atentar a isso, meus irmãos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Vai lá, conserta a situação. E os discípulos estão orando: aumenta-nos a fé. Agora olha o 6, eu termino no 6. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Ele está dizendo que a nossa fé precisa ser como um grão de mostarda. Algo que ela vai gradativamente aumentando, porque no início, o grão de mostarda, ao ser plantado, é pequeno. Só que planta a mostarda num grão minúsculo, e aquela árvore vai se estendendo, vai ficando grande, vai ficando grande, vai ficando grande, e ela se torna grandíssima. Quando a fé é comparada ao grão de mostarda, ela está dizendo assim: a sua fé, ao ser plantada, ela é pequena, mas ela vai se tornar grande.
ela vai aumentar. Só que o que está aqui em tese é o que Jesus aborda. Olha só, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira. Quem tem essa versão aí? Vocês estão aí comigo? A televisão apagou, mas continua na Bíblia aí, verso 6. Direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Olha aqui para mim. Por que Jesus agora está usando a expressão amoreira? Alguém conhece essa árvore? Quem conhece, levanta a mão. Amoreira. Eu não conhecia não, mas tem muita gente que conhece, né? Não é amendoeira não, é a amoreira, tá? Estudando sobre a amoreira, olha o texto. Direis a esta amoreira. Sabe quantos anos que a raiz da amoreira fica na terra? Aproximadamente 600 anos. Olha só que interessante. Jesus está usando a expressão: vocês vão dizer a amoreira, passa daqui para lá. A amoreira, ela fica 600 anos na terra. Ela cria raízes suficientes para quando alguém tentar arrancar ali, ter um trabalhão danado. Aí Jesus está usando esse exemplo para dizer assim, ó: se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, fala para essa árvore que criou raiz por 600 anos, passa daqui para lá, ela vai te obedecer. Sabe o que Jesus está ensinando? Quem tem fé, nada é impossível para ele. Agora olha para mim, sabe que Jesus, vou apertar aqui com você, sabe que Jesus está acabando aqui com o nosso argumento fraco e débil em dizer: perdoar é difícil demais, perdoar não tem jeito, perdoar não, porque não foi você, perdoar eu não consigo. Nós conseguimos perdoar quando a fé genuína está no nosso coração. Nós vamos dizer: amoreira, você está enraizado, passa daqui e vai para lá, porque aquilo que você vive debaixo da fé, isso concretiza na sua vida. Que eu e você possamos sair desse culto nessa noite pensando: eu preciso viver uma decisão. Olha aqui para mim. Eu preciso viver uma decisão de perdoar os meus inimigos. Porque o caminho do perdão vai transformar os corações. Eu quero que você fique de pé. Está preparado, irmãos, para ser liberto? Conhecereis a verdade vos libertará. Quero convidar os diáconos. Queria que ninguém andasse por enquanto, irmãos. Por favor, agora é um momento, só os diáconos andem nesse culto. Quero convidar o louvor. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesse momento. Mas eu gostaria que antes você, enquanto os irmãos estão dirigindo a este lugar, você refletisse sobre essa palavra. Feche os seus olhos e pensa aí no seu coração quem você precisa perdoar. O que você precisa fazer para perdoar? O que você precisa liberar perdão? Perdão vai destravar a sua vida, meu irmão. Perdão vai transformar seu coração. Aleluia. Perdão vai mexer com o seu coração. Vai trazer vida ao seu interior. Oh, aleluia, Pai. Aumenta-nos a fé, Senhor. Nos ajuda a ter essa fé genuína no nosso coração, meu Pai. Não podemos ter indiferenças uns com os outros. Se tem algum resquício de mágoa no nosso coração, Pai, nos ajuda. Nos ajuda a termos um coração voltado a Ti, Pai.
Ajuda o teu povo, Pai, a se libertar perdoando. Quantos estão presos pela falta de perdão? Quantos estão vivendo a vida amarrada pela falta de perdão? Mas nos aumenta a fé, Senhor, para que possamos verdadeiramente viver isso para a glória do teu nome. Um perdão genuíno, um perdão verdadeiro, um perdão autêntico, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis aí a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Meus irmãos, chegou o momento da ceia, que você possa analisar dentro dessa palavra. Você precisa decidir hoje perdoar. Você não precisa entrar pontuando nada. Fala assim: eu quero te pedir perdão, eu quero perdoar o seu coração, quero perdoar a sua vida. Mas decida hoje. Talvez você tenha coisas na sua vida agarradas de passados e você não libera isso. Pastor, então eu não posso ceiar. Não, o texto vai dizer: examine-se e coma. Examine e saiba que você realmente está no erro, errou. Coma e conserte a situação a partir de agora. Não se deixe se pôr o sol sobre a vossa ira. O que Jesus deseja nos ensinar, irmãos, que nós precisamos viver a prática do perdão, e que isso possa estar de verdade na nossa alma. Eu quero pedir só a colaboração. Você ainda que não batizou na igreja, você ainda aguarda esse período, né? Você por enquanto vai se assentar. Você que não vai tomar a ceia, né? Vai se assentar. Mas se você, em nome de Jesus, está em comunhão com Deus, está vivendo esse evangelho salvífico, essa fé verdadeira, genuína no seu coração, que você possa celebrar isso, esse memorial. Porque quando nós ceiamos, essa mesma ceia traz vida, traz graça, traz força sobre a sua vida. Amém? Eu quero convidar, em nome de Jesus, Diácono Carlos, em nome de Jesus, Diácono Tão, Diaconisa Conceição, em nome de Jesus. Cada um pode pegar uma bandeja. O Diácono Hélio vai levantar um clamor, consagrando este alimento ao Senhor, esse alimento espiritual, e que possamos, em nome de Jesus, trazer sobre o nosso coração essa reflexão para a glória de Deus. Amém, irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te apresentamos esse suco, Pai, esse pão, Senhor. Te pedimos a tua bênção, Senhor, sobre ele, Senhor. Abençoa, Pai, Senhor, que cada um que encontra aqui nessa noite, meu Pai, ao tomar, Pai, desse suco, comer desse pão, Pai, Pai, esteja preparado para a volta do Senhor, Pai, porque nós estamos anunciando e dizendo que estamos preparados para a volta do Senhor. Que bom se verdadeiramente todos nós estivéssemos, Senhor. Pai, se tem alguém nessa noite, Pai, com alguma dificuldade na vida, meu Deus e meu Pai, fortaleça essa pessoa, meu Deus e meu Pai, para que ela possa fazer, Pai, aquilo que lhe agrada a Deus. Estenda a sua mão toberosa e abençoa cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus, vamos cantar ao Senhor. Pode servir com muita alegria em nome de Jesus. Aleluia.
primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu. Supremacia e trono são Deus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. Louvado seja o nome do Senhor. Todos receberam? Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz assim: suportai uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Esse é o caminho, irmãos, da restauração de Deus no nosso coração. Você recebeu o alimento espiritual? Todos receberam? A palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tomamos todos. Diaconisa Silvia, ore agradecendo ao Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai amado, estar ceando contigo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, ó Pai. Sabemos, ó Pai amado, o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, ó Pai. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, e a palavra que foi pregada nesta noite, ó Pai amado, que nós devemos perdoar aquele que tem nos ofendido, ó Pai. Oh palavra, Pai, que foi ao encontro dos nossos corações aqui nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu lhe peço, aumenta a nossa fé, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Você pode ficar de pé no seu lugar, você que está sentado. Aleluia. Fala com a pessoa que está do seu lado. Até 70 vezes 7. Glória. Irmãos,
Você que ainda não fez o curso de batismo, faça o curso de batismo para você ceiar com Jesus. Quem ceia aqui na terra está preparando prefiguração da ceia no céu. Eu quero desafiar você nesses domingos estarem orando, porque Deus vai mover muita coisa no nosso meio. Amém? Deus vai começar a mexer muita coisa na nossa igreja, no nosso meio. Então esteja orando durante a semana, convidando pessoas. Deus vai fazer uma obra. Nós vamos cantar para encerrar esse culto, amém? Dê a mão à pessoa que está do seu lado aí. Abençoe a vida dela com uma oração. Ore por ele, em nome de Jesus. Ora, pode orar por ele em nome de Jesus. Aleluia! Tu és a minha luz, A minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Vamos cantar agora, solta a mão dele. Pode soltar as mãos, se levanta as mãos cantando, vai. Tu és santo, ó Senhor, aleluia. Tu és digno de louvor. só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltará do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz e a minha salvação. Pra ti me renderei. Oh Deus, cante! Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos. Eu nada temerei. Tá bonito o coral, vamos ó! Tu és santo, ó Senhor, vai subir no nível cantando, vai! Ei! Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. e um dia voltará Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei. eu nada temerei. Em frente eu, Irei, pois eu sei que vivo estás. e um dia voltará Do céu pra nos buscar. pra sempre reinarás, aleluia. A igreja cantando, vai. Abra sua boca e cante isso para a igreja ouvir. O céu canta, Maranata. E vem Jesus, e vem Jesus.
suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora, salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês e todos aqueles que estão proclamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, desde agora e para sempre. E a igreja diz. Aí você vai cantando assim, ó.